amores, mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da nossa família, então não se esqueça, já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like para estar nos ajudando e também para você estar recebendo as nossas notificações, clica aqui no nosso sininho e ative as notificações, porque eu sei que tem algumas vezes o YouTube ele tira a notificação, então não se esqueça, faça todos esses procedimentos aí para poder estar nos acompanhando e ajudando o nosso ministério. O vídeo de hoje é a continuação do tema e da hashtag que nós estamos aprendendo a ouvir Deus de diversas formas, multiformas e todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre Deus falar na oração. Esther, mas a oração não é nós que temos que falar com Deus? Não necessariamente. Deus também fala conosco através da oração. Por isso, já abra sua Bíblia aí em Salmos 63, tá bom? Eu vou ler hoje na versão NVI, que é a nova versão internacional. Salmos 63, versículo 1, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Aqui, né, Davi tá falando sobre justamente a questão da ânsia, sobre a questão de mergulhar, sobre a questão da terra seca e exausta. E aqui ele fala sobre o buscar, ter sede. E o ter sede é sobre essa água da vida. Quantas vezes nós nos debatemos com algumas situações que nós estamos vivendo e ao invés de buscar logo a Deus, nós vamos falar com os nossos amigos, nós vamos falar com os nossos pais, nós vamos falar conosco mesmo, nós ficamos ali em pensamento, em briga constante na mente sobre determinadas coisas que nós enfrentamos ou que nós estamos passando naquele momento. E semana passada eu vivenciei um momento ali onde eu tava nessa agonia, né? Tava constantemente nessa agonia e foi quando minha mãe simplesmente chegou pra mim e falou, né? Você tem que orar até por isso. E eu falo isso por quê? Porque às vezes nós pensamos, né, que tem determinadas coisas que são tão pequenas diante de tanta coisa que acontece nesse mundo. Eu pensei nisso sobre esse determinado processo que eu estava passando, que era um simples exame, né, pra gente deixar aqui claro. Um simples exame e eu tava ali com medo de dar uma alteração, mas aí minha mãe falou, quando você for, hoje mesmo, antes de dormir, você já fala para Jesus, né? Você já fala para Deus. O que você gostaria que tivesse nesse exame, qual seria o resultado, qual não seria o resultado, positivo, negativo, explicar para Deus aquilo que tá te incomodando. Foi basicamente isso. E entre alguns outros requisitos, fora o exame. Mas o exame foi o que eu mais me apeguei, que me trouxe essa reflexão do que nós vamos estar falando hoje aqui na nossa oração. E daí, na minha ignorância que eu tive, eu fui e falei para Deus sobre esse pensamento que eu estava tendo na minha mente, essa confusão que estava me deixando agoniada. Eu falei com os meus pais, mas eu não falei para a pessoa principal, que é Deus, né? E depois de tudo isso, quando eu voltei, né, graças a Deus, não houve nenhum tipo de alteração no exame, deu tudo certo, foi como esperado. Mas aí o Espírito Santo ele falou no meu coração justamente isso. Com a minha ignorância que eu tava sobre ele não se preocupar com as coisas mínimas, com tantas coisas que acontecem nesse mundo, um exemplo, a pandemia, e tudo que está vindo decorrente à pandemia. E aí eu fui e senti, né, o Espírito Santo falar no meu coração que por que eu não me preocuparia com você, se eu sou seu pai? E nós temos algumas outras parábolas falando sobre isso, nós temos a ovelha perdida, nós temos o filho pródigo. E aí, quando em meio a essa oração, Deus falou sim ao meu coração, que tanto na parte de angústias quanto na parte de alegria, temos que falar para Ele as coisas menores que tem na nossa vida, mas aquelas que a gente às vezes fica, nossa, que comida que eu vou comer hoje? Arroz, feijão e carne ou feijão e arroz e carne? É bem isso. Então são coisas pequenininhas que a gente tem que falar para Deus. E aí, pensando sobre tudo isso, foi quando que na oração nós temos que tirar essa vantagem. É uma vantagem que nós tiramos, sabia?
das pequenas coisas nós falamos na oração. Tirar a vantagem de falar para Deus até mesmo aquilo que nós achamos que Ele não se importa, mas Ele se importa. E Ele só está esperando você chegar nele e falar com Ele. A Bíblia fala, né, que nós erramos ao não pedir a Deus. E quando nós não chegamos ao momento de oração, mas simplesmente nós pensamos como a oração o último recurso daquilo que nós estamos almejando, mas é aí que quando nós temos que usar dessa vantagem da oração, que ela não venha a ser o nosso último recurso, ou simplesmente nós falarmos, o que me resta é orar. Não, porque a gente falando dessa maneira, nós estamos desacreditando do poder e da perfeição de Deus e da oração. Tanto dele falar conosco, quanto nós nos comunicarmos e fazer os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e as nossas petições a ele. Até a maneira quando Jesus vai ensinar ali para aquela multidão no Sermão do Monte sobre a oração, ele usa o termo Pai Nosso, ou seja, o teu pai se preocupa contigo, porque ele colocou a palavra pai sobre preocupação, sobre zelo, sobre o amor. E em um outro vídeo nós podemos até falar mais sobre, né, as divisões do Pai Nosso e como orar, mas hoje o foco seria que o Pai Nosso, né, ou seja, a preocupação, ao amor, até pelas mínimas coisas. Entender a oração é saber que ela não é o último recurso, é saber que ela tem que ser o primeiro recurso, até mesmo porque tem que ser tudo se Deus quiser. E se você não colocar Deus na frente, que seria através falando e gesticulando com a oração, demonstra que ela não é o primordial na sua vida. E com isso nós estamos perdendo muito, mas muito, quando nós não colocamos a oração em primeiro lugar. Porque nós não ouvimos e não sentimos o falar de Deus e as demonstrações dele ao nosso redor. Às vezes nós estamos dobrados de joelhos ou até mesmo sentados, da maneira como nós, cada um individualmente ora, e somente saem lágrimas, mas essas lágrimas, ela tem um motivo, e o Pai Nosso, ele entende as nossas aflições, ele entende as nossas alegrias. Ele sabe o que cada palavra, ele sabe o que cada sentimento, o que cada lágrima é como significado para o seu filho. E ele jamais deixará de atender, né, aquele que o busca, aquele que o anseia. Que até mesmo como Davi continua falando aqui, quero contemplar-te no santuário e avisar o teu poder, a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha alma te louvará. Ou seja, a nossa alma ela fica satisfeita quando nós depositamos ali toda a nossa ânsia, toda a nossa necessidade a Deus. Que a oração seja o nosso primeiro recurso, que nós venhamos tirar vantagem desse recurso e ouvir Deus falar conosco na oração. Fiquem com Deus, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você foi tocado, compartilhe esse vídeo, né, ali para uma pessoa que você sabe que o que ela está necessitando na verdade é a oração, ou até mesmo para aquela pessoa que ainda não entendeu as multiformas de Deus falar. Porque para mim, depois da palavra, é a oração, que é a maneira como nós falamos. E não se esqueça, fale com Deus e Ele falará contigo. Se você fala que Ele é o seu melhor amigo, então conte para ele como você estivesse falando para o seu amigo mesmo. Os nossos relacionamentos terrenos, eles têm grande exemplo como é o nosso relacionamento com Deus. Então, seja claro e específico. Um beijo e até o próximo vídeo.